Olá, estudantes da segunda série! Nesse vídeo vamos falar sobre concentração e concentração molar, ok? Então, olha só, o que é a concentração molar? A concentração em quantidade de matéria consiste na relação entre a quantidade de matéria do soluto, expressa em mols, e o volume da solução expressa em litros. Como símbolo, a gente usa o M maiúsculo ou esse M maiúsculo aqui de forma cursiva, e a unidade de medida, então, é mol por litro. Se você não lembra o que é mol, vamos relembrar um pouquinho. Então, mol é aquela unidade da química onde a gente relaciona a quantidade de matéria, ok? A gente pode entender esse mol como um pequeno potinho. Então, se eu tenho um potinho, onde está escrito lá que ele vale mol, 1 mol, e eu coloco farinha dentro desse potinho e coloco em cima da balança, ele me deu lá 40 gramas. Então, 1 mol de farinha equivale a 40 gramas. Se eu pegar esse mesmo mol, esse mesmo potinho e colocar, por exemplo, ferro dentro dele e colocar lá na balança, ele vai me dizer 56 gramas. Então, 1 mol de ferro vale 56 gramas. Podemos entender o mol também da mesma forma que usamos a dúzia no nosso dia a dia. Quando eu digo para vocês que eu tenho uma dúzia de ovos, tenho 12 ovos. Se eu digo para vocês que eu tenho uma dúzia de bombons, tenho 12 bombons. Então, essa dúzia sempre vale 12 e esse 1 mol sempre vai valer 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que aí podem ser átomos, moléculas ou íons, dependendo do que eu estiver falando ali, se é de substância ou de solução. Nos laboratórios em todo o mundo, ela está escrita em diversos frascos e também é utilizada em procedimentos que envolvem soluções. Então, nos frascos dos reagentes químicos, a gente tem a concentração em mol por litro, que pode ser expressa como aqui, 0,5 M maiúsculo para indicar a concentração molar ou 0,02 mol por litro, que também indica a concentração molar. Quando estamos trabalhando no laboratório, a gente sempre se preocupa muito em utilizar a concentração molar para fazer as nossas reações. A quantidade de matéria, N, é a quantidade de entidades elementares contida em uma porção de material. E aí, quando eu digo quantidades elementares, eu estou falando de átomos, moléculas, íons ou partículas, e aí depende de qual é a substância ou solução que eu estou tratando. Por isso a gente diz entidades elementares. Então, essa nossa quantidade de matéria é a relação entre a massa do soluto, e a massa molar da substância em questão. E aí, quando eu vou fazer o nosso cálculo da concentração molar, eu posso calcular dessa forma. Concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. E aí, eu posso substituir esse N por M1 dividido por MM, ou seja, a massa do meu soluto dividido pela massa molar. E aí, eu então posso ter a concentração molar expressa desta forma também. Concentração molar é igual à massa do soluto dividido pela massa molar daquela substância vezes o volume total da solução. Onde a gente pode estar falando aí sobre concentração molar no nosso dia a dia? Olha só, no nosso estômago, o principal componente do suco gástrico é o HCl, que é o ácido clorídrico. E a concentração que ele está lá dentro do nosso organismo é de 0,01 mol por litro. Então, eu posso estar usando essa relação para fazer a produção. Então, se eu quero fabricar 1 litro de ácido clorídrico na mesma concentração que está dentro do nosso estômago, eu posso estar descobrindo qual é a massa molar do HCl e aí, dividindo essa quantidade pelo volume, vou ter aí a concentração e sei quantas gramas eu preciso de HCl para corresponder a 0,01 mol em 1 litro. Outra maneira de ver a concentração molar no dia a dia é, por exemplo, nos produtos como o suco em pó. 30 gramas fazem 2 litros. Cada 100 ml desse produto contém vitamina C, 16 mg, potássio, 360 mg, sódio, 37 mg. O sódio e o potássio posso estar modificando essa quantidade de 36 mg na quantidade de mol e aí eu vou ter a concentração molar, ok? Neste vídeo nós falamos sobre concentração molar. Espero que vocês tenham gostado e até breve!